com meu coração cheio de alegria, cheio de paz, que cumprimento a todos os irmãos, todas as irmãs, e desejo que as bênçãos do nosso Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do santo e querido irmão Aldo, possa estar com o Senhor, com a Senhora, com vocês aí no seu lar. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, e eu nem posso dizer reunidos, porque quando dizemos reunidos, nós estamos em uma reunião, não é mesmo? Porém, agora nós estamos unidos. Acredito eu que estamos unidos num só Espírito, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo também. Eu aqui, o Senhor no seu lar, outro irmão em outro lar, enfim, em todo este país, e quem sabe até em outros continentes também. Para Deus o que importa, amados irmãos e irmãs, é a nossa união verdadeira de espírito. Não importa onde nós estejamos, o que importa para Deus é o que nós temos dentro do nosso coração. Por isso que eu cumprimento a todos e desejo as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo a todos os senhores. Nesse instante, iremos dar início à nossa reunião e eu convido a todos que se coloquem em pé. E o Senhor, a Senhora que está aí no seu lar, se puderem, dobrem seus joelhos, leve o seu pensamento aos céus, e assim a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo irá ouvir as nossas orações. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai bendito e celestial, neste momento, meu Deus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, assim como Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor. Queremos louvar e glorificar a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo. Santíssima Vó, eis aqui os teus filhos nesse instante no teu lar, ajoelhado ou não, mas estão com seus corações voltados para a Senhora. Tenha misericórdia, Santa Vó Rosa, abençoe a todos nossos irmãos, nossas irmãs, estes que com muita fé, Santa Vó Rosa, leva agora o seu pensamento à Senhora e ao reino dos céus. Quero entregar as suas orações, os seus pedidos nas tuas santas mãos, Santa Vó Rosa. E, ao mesmo tempo, quero pedir que a Senhora os console, que a Senhora os conforte, porque estamos atravessando momentos difíceis, momentos de transe, Santa Vó, quando toda a humanidade enfrenta esta epidemia. E os teus filhos é preciso enfrentar junto com o mundo estas coisas que nos afligem muito. Tenha misericórdia, Santa Vó. Dê o consolo dos céus para os teus filhos e dê sabedoria para que eles, usando da fé firme e verdadeira na Senhora, eles possam então se livrar deste mal tão terrível e tão cruel. Por tudo nós louvamos e glorificamos a Senhora e declaramos iniciado mais este trabalho, este culto, Vó, à distância, para louvar e glorificar a Senhora e todo o reino celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Igreja
Amados irmãos, vamos cantar agora o hino do nosso inário, de número 4. Nesta igreja existe uma só alma. Amém. Mais um hino do nosso inário, 198, Data Feliz. Em seguida, vamos cantar mais um hino do nosso inário, de número 192, Flor Gloriosa. Jardim
Amém. Agora iremos ouvir com nossos irmãos do coral o hino Cristo em Nós. Vamos ouvir mais um hino com nossos irmãos do coral. Semeadores do Evangelho.
Nosso exemplo, nossa vida, faz da vida a pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração. Amém. Agora, amados irmãos, irmãs e internautas, iremos passar para a parte das contribuições, onde eu vou ler um apelo da nossa direção neste sentido. Peço a atenção de todos e o carinho também para entenderem o que aqui está escrito. O dever sagrado do povo de Deus
Estimados irmãos, Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo entregaram a Igreja Apostólica em nossas mãos. Portanto, todo apostólico tem o dever sagrado de cuidar de sua igreja, pois ela é o nosso lar espiritual. Aqui encontramos o perdão, encontramos a salvação e o caminho certo e seguro para o reino dos céus e para uma vida feliz com Deus, ainda nesta terra. São Lucas registrou em seu evangelho um ensino de Jesus nosso Senhor, aliás, muito valioso para o seu povo. Quanto mais amplo e pleno for a misericórdia e o perdão divino, tanto mais intenso deve ser o amor do Filho de Deus para o seu Criador. O povo apostólico tem sido muito abençoado e rico da graça de Deus, pois além de lhes conceder o perdão e sua misericórdia, os chamou para fazer parte do seu reino e de sua glória, através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo e de sua Igreja Apostólica. Amados irmãos, saibam dar valor à missão desta igreja e o benefício que ela representa para a sua vida, sendo assim espontâneo no contribuir, fazendo suas ofertas com naturalidade e singeleza de coração. Nunca se esqueça, irmãos, que a igreja é parte integrante de sua vida e que ela depende de sua pessoa para sobreviver nesta terra, pois sem os recursos financeiros, nada poderá ser feito em favor do seu povo e desta humanidade. Contribuir para a Igreja Apostólica é uma graça muito grande que Deus, o nosso Pai, concedeu a cada um de nós, e Ele ama aqueles que reconhecem e valorizam a sua igreja. Lembrem-se, a nossa igreja custou o sacrifício de Jesus, o sacrifício da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para levar avante esta obra tão sagrada e de imenso valor para cada um de nós. Amem a igreja e lutem para manter esta obra aqui na terra, pois ela é de imenso valor para todos os que buscam o caminho da paz e da salvação. Amados irmãos, continuem participando desta igreja e façam constantemente as suas ofertas espontâneas, e os que puderem, deem também os seus dízimos, pois é a base e o sustentáculo da igreja, e que muito tem nos ajudado a manter as atividades de nossa igreja e a saudarmos os nossos compromissos com amor e gratidão. Enviamos-lhes o nosso abraço fraternal e tenham muita paz, saúde e felicidade com as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo e querido Irmão Aldo, para o seu lar, para a sua família e para o seu ministério e para o seu trabalho também. Irmãos e irmãs, neste momento, fazendo este apelo aos seus corações, eu quero lhes dizer uma coisa. Quero ver se o Senhor, se a Senhora concorda comigo.
A nossa igreja, ela é mantida por um milagre dos céus. Sabiam disto? Aí eu sei que muitos poderão dizer, pastor, como assim mantida por um milagre dos céus? Se nós recebemos a incumbência do nosso irmão Aldo de levar esta obra avante, nós que temos que dar as contribuições, como é por milagres? Eu explico para o senhor, eu explico para a senhora também. Olha, tudo que nós fazemos nesta terra, desde o nosso lar, desde o nosso alimento, o nosso trabalho, a nossa saúde, é mantida pelas bênçãos de Deus o Pai. E Jesus, ele realiza milagre, ele multiplica as nossas contribuições, ele multiplica o nosso alimento, para que nós possamos viver nesta terra até chegar aquele dia, quando Deus irá então dar por encerrado a nossa batalha nesta terra. Olha só, eu vou provar como Jesus, como Deus o Pai, ele faz milagres entre nós. Porém, este milagre que ele faz depende de cada um de nós. Porque se eu pedir algo para o Senhor, para você e para a senhora, eu preciso dar condições. Certa vez, Jesus estava com a multidão reunidos. Então, seus discípulos, apóstolos, chegaram e disseram, mestre, olha, quase 5.000 pessoas, eles estão com fome, mestre, o que nós iremos fazer? Jesus, manso, humilde, poderoso, simplesmente olhou para os céus, pensou um pouquinho e depois disse, quem de vós trouxe algo, algum alimento, alguma coisa? Então eles disseram, mestre, ninguém trouxe nada, apenas um menino que tem ali 5 peixinhos e alguns pãezinhos, que trouxe para a sua alimentação individual, para ele. Então o mestre disse, traga-me aqui estes alimentos. E eles levaram e ficaram observando o que Jesus vai fazer, o que o Messias, o mestre vai fazer. Ele pegou aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, deu graças a Deus e fez ali um milagre. Entregou para eles e disse, ides distribuir para todos. E eles iam distribuindo, quanto mais distribuía, mais aumentavam. Alimentou 5.000 pessoas mais ou menos. Jesus fez um milagre, não fez? Mas, como eu disse, dependeu de alguém. Se eu cruzar os meus braços, se o irmão é na sua casa, no seu lar, cruzar o braço e dizer assim, a partir de hoje eu não vou mais ajudar a igreja, não vou dar meus dízimos, não vou dar minhas ofertas especiais, pronto, encerrou. Será que Jesus poderá realizar um milagre, como eu disse? Será que Jesus poderá fazer um milagre para a nossa subsistência, espiritualmente falando e materialmente falando também? É claro que não. Ele precisa que o seu filho, que a sua filha dê condições para ele realizar um milagre. É a mesma coisa de uma bênção, de um milagre. Ele tem poder e ele realiza milagre até de ressuscitar um morto, como fez com Lázaro e com muitos outros. Mas esta pessoa, a qual está pedindo para ele, precisa dar condições. O meu espírito está perfeito? Eu estou 100% com Jesus? Eu estou fazendo a minha parte? Sim, estou. Então ele pode realizar um milagre. O irmão e a irmã está entendendo o que eu quis dizer, ou o que eu estou lhes dizendo? Sendo assim, eu confio na sua consciência, e sei que Jesus e a Santa Avó também confia muito, inclusive a nossa direção também confia muito, porque quando assume compromissos, obras, construções, reformas, compra de um material para manutenção da igreja, se a direção não confiasse no Senhor e na Senhora,
jamais eles iriam arriscar de assumir uma dívida com o banco, com uma loja. Os irmãos estão entendendo? Então, vamos fazer jus de merecer esta confiança que desde lá do céu, o irmão Aldo, a Santa Avó e o Conselho Deliberativo tem em todos nós de manter a nossa igreja. Que a Santa Avó Rosa te abençoe muito. E eu irei pedir para ela agora ungir, abençoar, consagrar e receber as suas contribuições, porque eu sei que na próxima oportunidade que tiver, o Senhor irá dirigir a um banco, quem sabe a uma agência do banco, irá fazer então as suas contribuições. Que a Santa Avó Rosa te abençoe muito. Querida e Santa Avó Rosa, retransmiti, vó, estas simples palavras aos corações dos teus filhos. Sei que eles estão ansiosos para que volte logo às nossas reuniões. Estão em seus lares. Muitos têm ajudado, Santa Avó, e a Senhora tem abençoado de tal forma que não tem faltado alimento para eles. Vó, receba as contribuições que eles irão fazer para a Senhora e para a expansão da nossa igreja na terra, e nunca deixe fazer falta para eles. Abençoe, vó, a saúde deles, o trabalho deles, a alimentação deles, tudo deles, vó, seja abençoado e ungido por ti. E neste momento, entregando nas tuas santas mãos, eu louvo e glorifico mais uma vez a Senhora e todo o reino celestial. Amém. Nesse instante, antes de ouvirmos o coral, eu irei fazer a leitura dos avisos que está contido no boletim desta semana. Os irmãos, as irmãs não estão frequentando as reuniões, então é bom que todos prestem bastante atenção nesses avisos, porque poderá ser muito útil para você, para o Senhor e para a Senhora também. Recanto apostólico. O Conselho Deliberativo avisa a sede e todas as nossas congregações que devem seguir rigorosamente o decreto municipal ou estadual em relação às restrições quanto ao Covid-19 e seguir as orientações dos boletins. Onde for lei, todos devem estar de máscara, inclusive os obreiros, coristas e músicos, e só podem tirar no momento que estão cantando ou tocando o seu instrumento. Devem também evitar contatos físicos e respeitar o distanciamento proposto nos decretos. Orientem nossos irmãos. Onde houver restrições para as pessoas acima de 60 anos e do grupo de risco, tenham sempre disponível álcool em gel e façam higienização de nossos templos após as reuniões. Comunicamos que em diversos municípios já foram liberados os cultos religiosos, mesmo com restrições de número de fiéis e outras recomendações, e seguindo as orientações, o Conselho Deliberativo pede para que façam as reuniões, se houver desavenças e contendas entre os membros, obreiros e regentes, para não realização de nossas reuniões,
pedimos que comuniquem ao Conselho Deliberativo que tomará as devidas providências. Solicitamos ao oficiante da reunião, seja pastor, seja obreiro ou regente titular, somente estes podem fazer reuniões da Igreja Apostólica, que envie sua prestação de contas para a sede, para a contabilidade o mais rápido possível e depositem as coletas nas contas da Igreja Apostólica no próximo dia útil após a reunião. Esperamos que todos se unam, respeitem e obedeçam às determinações para que nossas reuniões possam contar com a proteção de Deus, o nosso Pai, e dos seus santos, levando aos corações muita paz, ânimo e fé. Amém. Estes são os avisos a ser feito de púlpito para todos os irmãos e irmãs. Em seguida, iremos ouvir o hino tocado, Jesus, a luz deste caminho.
Vamos ouvir um solo, Uma Vida com Deus.
santo lar, ao Consolador glorificar e louvar, alegres e felizes aos céus agradecer. Como é glorioso uma vida com Deus nesta santa igreja no reino dos céus, com a santa voz, o Consolador e o querido irmão Aldo, seu amado sucessor. Agora vamos ouvir com os irmãos do coral o resplendor da vitória. Se nos ensina a fazer sua vontade, por que razão deixar de lhe obedecer? Ninguém irá ao céu sem santidade, nem será santo se aqui não aprender. Sem
amados irmãos e irmãs internautas, neste momento, iremos passar para a parte da mensagem propriamente dita, contida em nossos boletins. Antes, porém, eu quero lhes dizer, irmãos, que nós estamos aproximando do mês de junho. Portanto, uma data muito importante e muito bela para todos nós e para o reino dos céus, o dia 10 de junho. Esta data, amados irmãos, nos traz lindas recordações, nos traz lindas lembranças de quando, há muitos anos atrás, nascera nesta terra uma menina, uma criancinha, portanto, a qual foi crescendo, sempre voltada para os céus, amando o bem, amando a honradez, Deus e nosso Senhor Jesus. Quando ela atingiu sua maioridade, vamos dizer 60 anos, Jesus então apresentou-se a ela, Jesus revelou-se a ela e dando notícia, dando a ela boas novas, que a sua igreja estava sendo restaurada. Qual é essa igreja, irmãos? A igreja primitiva dos apóstolos, aquela igreja que Jesus e que os apóstolos não conseguiram ir avante, porque a mesma acabou-se. Foi quando nosso Deus fez um grande silêncio nos céus, e não comunicou mais com a terra, e passou 2000 anos aproximadamente. Jesus então pôde manifestar a Santa Vó Rosa, pôde orientar a mesma, e durante 16 anos, Jesus esteve com ela, Jesus falava com ela, Jesus arrebatava ela em espírito ao reino celestial. Jesus apresentava ela para Maria Santíssima, sua mãe, para os apóstolos. Jesus chegou a arrebatar ou levar o seu espírito diversas vezes nas profundezas dos oceanos, dos mares. Tudo que o nosso Pai criara nesta terra, a Santa Vó Rosa, em seu corpo físico ainda, ela teve a honra de ver, de presenciar. Mas por que, irmãos, que Jesus pôde fazer isso com a Santa Vó? Porque ela amava tanto nosso Divino Mestre, ela amava tanto o nosso Deus, amava tanto a Virgem Maria e os santos apóstolos, que o nosso Deus, que Jesus também a amava muito, pois ele mesmo disse diversas vezes para a direção da igreja: eu e o Pai amamos tantos esta serva, pela sua humildade, pela sua obediência, pela sua dedicação. E é verdade, irmãos. Olha, certa vez Jesus disse para a direção: olha, eu e o Pai amamos tanto esta serva, que se um dia for preciso nós abrir mão deste povo, nós abriremos, mas desta serva, jamais. Então pense, irmãos, o galardão que ela recebeu, pois hoje está junto com Jesus, junto com a Virgem Maria, junto com nosso irmão Aldo e Deus, o nosso Pai, a abençoar este povo. É por isso que nós precisamos ser muito unidos uns aos outros, amar a disciplina, amar a doutrina, para que nós possamos continuar a receber as bênçãos desta Santa de Deus. Guarde estas palavras no seu coração, e eu vou fazer então a leitura deste boletim. A glória da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Para nós, povo apostólico, a data do dia 10 de junho nos traz recordações da vida preciosa da Santa Vó Rosa, quando esteve entre nós durante 16 anos, cumprindo o seu ministério glorioso com o seu grande amor, bondade
e justiça, e nos ensinando a ter um amor profundo por Jesus, por Maria Santíssima e também por esta Igreja Apostólica. Sua doutrina e disciplina. Certa vez, quando a direção da igreja orava, Jesus, nosso Senhor, mostrou através do dom precioso dela, da Santa Vó Rosa, dom de revelação e profecia, que era para ser comemorado o aniversário de organização da Igreja Apostólica, na data de nascimento da Santa Vó Rosa, no dia 10 de junho. Então, irmãos, observem bem, quando aquela menina nasceu, como eu disse, Jesus e o Pai, ele já considerou que estava nascendo então a sua igreja. Passou praticamente 60 anos e Jesus depositou a confiança nela, e Deus, o nosso Pai, também. E ela então foi crescendo, foi desenvolvendo, e Jesus pôde então cumprir a sua promessa a respeito do Consolador. Por isso que ele disse: meus servos, comemorem o aniversário da igreja, juntamente com o aniversário da minha serva Rosa, porque a Igreja Apostólica nasceu com ela, embora passaste 60 anos, mas para Jesus já estava iniciado um grande ministério, e explicou que a Igreja Apostólica nasceu neste dia, junto com ela, junto com a Santa Vó Rosa. Por isso nós comemoramos o aniversário da igreja no dia do aniversário de nascimento desta Santa de Deus, conforme a orientação dele, Jesus, nosso Senhor. Nós, apostólicos, comemoramos não apenas o aniversário da organização da Igreja Apostólica, mas também a restauração da obra do Reino dos Céus aqui na terra, e celebramos a existência da Igreja Apostólica como obra de fé instituída por vontade do Pai e de Jesus, nosso Senhor, com o objetivo de cumprirmos a nobre missão de anunciar a mensagem do Reino dos Céus, que é o Evangelho que Jesus pregou quando esteve na terra, para os bons e humildes de coração, que aceitarem com amor e humildade esta mensagem e se santificarem para herdarem o reino dos céus. Portanto, celebramos em 10 de junho o surgimento de uma igreja que veio dos céus para lutar e vencer na terra, para anunciar a vinda do Espírito Consolador e para tornar a revelar a pessoa de Jesus, o seu Evangelho e a sua palavra, para que muitas almas sejam conduzidas ao Pai Celestial e preparadas e santificadas para toda a eternidade. A Igreja Apostólica recebeu a nobre missão de revelar a verdade dos céus, para que muitas pessoas de boa vontade e fé compreendam a Deus e passem a amá-lo e servi-lo com reverência e lealdade. Decorre de tudo isso o grande significado e valor da data de 10 de junho. No entanto, devemos a existência da Igreja Apostólica organizada com doutrina perfeita e disciplina que santifica e que moraliza aqueles que aceitarem a nossa mensagem, a nossa palavra, ao ministério glorioso da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo como primaz e pastor por excelência. A Igreja Apostólica e tudo quanto a ela se refere é um tesouro precioso que a Santa Vó recebeu de nosso Senhor Jesus por meio de tudo
o quanto ele revelou a ela, com o objetivo de santificar a igreja, o seu povo, e ensinar a direção da igreja, como doutrinar a respeito da prática do bem e da justiça, para que os fiéis aprendessem a ser honrados em seu viver, bondosos e fiéis, para vencerem as lutas de cada dia. Um fato inédito e de grande significado para o progresso desta obra de Deus foi aquele que Jesus usou para completar o preparo da Santa Vorrosa. Por muitas vezes, nosso Senhor levou o espírito dela, da Santa Vorrosa, aos céus, para que ela conhecesse as belezas celestiais e ficasse ali junto de Maria Santíssima e dos santos apóstolos, para ser preparada na grande missão que Jesus anunciou aos santos apóstolos, que ele enviaria o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. A Santa Vorrosa sempre foi muito amada nos céus, desde quando ainda estava em seu corpo físico aqui na terra, e se entregou de todo o coração a Jesus para cumprir seu santo ministério. Ela era muito amada por nosso Senhor Jesus, conforme ele mesmo revelou a direção da igreja numa ocasião em que os três oravam juntos. Através dela, da Santa Vó, Jesus revelou que ela era reconhecida como Rainha dos Céus e afirmou o seguinte: eu amo profundamente, e assim também o meu Pai a ama muito. A Santa Vorrosa era também muito amada por nossa Mãe Virgem Maria, muito considerada, respeitada pelos santos apóstolos e por todos os santos e anjos que compõem o poder do nosso Pai Celestial. Estimados irmãos, saibam que a Igreja Apostólica é, por conseguinte, uma das glórias do Consolador na terra. Assim sendo, todo o nosso povo precisa dar muito valor a tudo quanto a Santa Vorrosa realizou, para que pudéssemos ter uma igreja repleta da graça de Deus e que conta com toda a sua virtude e poder. Este foi o recado do nosso santo irmão Aldo, quando ainda estava entre nós. Ouça, estimados irmãos e estimadas irmãs, de todas as idades, comemoremos os 2 aniversários, 10 de junho, com muita gratidão aos céus, pela existência dessas 2 vidas preciosas, a Santa Vorrosa e a Igreja Apostólica, com todo amor e gratidão aos céus, a Deus o Pai e a Jesus nosso Senhor. Nós, do Conselho Deliberativo, convidamos a todos nossos irmãos e irmãs da sede e de nossas congregações que preparem o seu coração, prepare o seu espírito e o seu louvor de agradecimento nesta data maravilhosa a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vorrosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos da glória celestial. Com muito amor e com muito carinho, nós da direção desejamos: parabéns, Igreja Apostólica, parabéns, ó Santa e querida Vorrosa. Irmãos, não prolongando muito neste assunto, porque ainda temos uma outra mensagem, mas eu só quero dizer, nós temos um hino que diz:
A Santa Avó está aqui. Ingrato é aquele que não sabe crer. É verdade, irmãos. Nós nos emocionamos quando nós aproximamos desta data e nós lembramos do que foi esta santa na terra, do seu sofrimento, do seu ministério, das suas angústias, das suas tristezas, por parte de muitas pessoas que já naquela ocasião não sabia agradar e demonstrava falta de confiança, falta de fé. Então, por que eu disse que nós emocionamos? Quando nós paramos e começamos a pensar, quando nós olhamos para o mundo e sabemos que o mundo tem tudo à sua disposição, tem Deus que voltou a comunicar com a terra, mas as pessoas ingratamente viram as costas, tampam os seus ouvidos e os seus olhos para não ver, para não ouvir e para não entender o que esta igreja prega, mas não criticando. Sabe o que é mais dolorido para nós que amamos esta santa de Deus? E acredito eu que é para ela também, é as ingratidões que fala mais alto em muitos corações que estavam aqui conosco, que foram beneficiados, que foram abençoados e hoje simplesmente viraram as costas para ela. Irmãos, quanta ingratidão! Isso nos faz lembrar de quando Jesus viveu aqui na terra também. Deixou o seu trono, nasceu no corpo de uma criancinha, querendo o bem, querendo a salvação, querendo o resgate do homem do pecado para Deus. O que fizeram com ele? Perseguiram, caluniaram, mataram e pregaram numa cruz. Podemos dizer que repetiu as mesmas coisas com a Santa Avó Rosa. Jesus cumpriu o ministério de 3 anos, ela cumpriu de 16 anos, e o próprio Jesus disse: eu carreguei uma cruz de madeira, mas a minha serva carrega uma cruz de ferro. Por que que Jesus disse isso? É porque ele via as perseguições, ele via a tristeza que ela tinha no coração por enfrentar tantas ingratidões por parte de muitas pessoas que não sabiam crer e muitos que hoje ainda não sabem crer no seu ministério e nos seus dons, não soube dar valor no ressurgimento desta igreja e muitos viraram as costas. E eu digo, não para a Irmandade Apostólica, mas sim para Deus e para ela que deu a sua vida por todos nós, igual a Jesus. Neste dia 10 de junho, irmão e irmã, comemorem, com alegria, com júbilo, e quer que eu diga mais, é momento oportuno para nós nos arrepender dos nossos erros, para nós nos entregarmos novamente nas mãos delas, e dizer: vó, batiza-me novamente com o Espírito Santo, eu faço um novo propósito daqui para frente, Santa Avó, eu vou amar mais o meu irmão, eu vou amar mais a minha irmã, eu vou procurar ser mais unido no trabalho da igreja, e assim, façam este propósito, façam este voto novamente, renovando-o diante dela, e eu tenho certeza que com o amor e o carinho que ela tem por todos nós, ela irá aceitar, receber de bom grado. Que ela abençoe você, o seu lar e a sua vida também. Amém. Vamos passar para a mensagem também aqui deste boletim, o amor fraternal. Eu vou ler, irmãos, na íntegra, bem devagar, para que o senhor e a senhora possa prestar atenção e entender o que aqui está escrito. Esta mensagem é muito necessária e é muito importante para cada um de nós, principalmente nestes momentos em que nós estamos atravessando momentos difíceis com esta doença, aliás, com este vírus que está causando esta doença tão triste, que leva a óbito a pessoa contaminada em alguns dias.
Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm todo o poder de colocar a mão e num abrir e fechar de olhos, tudo isso cairá por terra. Sim, mas lá nas contribuições eu disse, Jesus faz um milagre na nossa vida, mas nós temos que dar condições para Ele. Agora eu digo a mesma coisa, o nosso Deus pode autorizar a Santa Vó fazer sim, este grande milagre para a humanidade inteira, colocar a mão e acabar tudo. Aí eu te pergunto, eu não vou perguntar para as pessoas do mundo que não têm a nossa fé, de outras religiões, eu vou perguntar para você, para o Senhor e para a Senhora, como que você está vivendo? Em relação ao seu irmão, em relação à sua irmã, quando você dobra o seu joelho para orar, como que você pede? Santo Deus, abençoe a minha vida. Santa Vó Rosa, abençoe a minha vida, me livra, me dá saúde. Em algum momento você lembra de pedir, Santa Vó Rosa, ajude para que eu seja mais unido aos meus irmãos. Santa Vó Rosa, abençoe os meus irmãos que estão passando por necessidade. Muitas vezes eu não vejo, vó, porque está tão longe, não está podendo frequentar as reuniões, e por isso ele sofre, Santa Vó. Você tem agido desta forma? Então você está unido uns aos outros como Jesus quer, como a Santa Vó Rosa quer. Mas se estiver pedindo somente para si, com um certo egoísmo, está faltando aí no seu coração o verdadeiro amor. Porque Jesus, quando ele veio a esta terra, ele era tão unido ao Pai, e tão unido a nós outros, ele não pensou na dor, ele não pensou no seu sacrifício, e nem a Santa Vó Rosa. E nos dias presentes, há uns anos atrás, o nosso irmão Aldo nunca pensou na pessoa dele, mas tudo que esses santos fizeram foi para o nosso bem. Jesus, lá atrás, ele já pedia, Pai, eu não rogo somente por estes, mas para tantos quantos hão de crer em mim. E o Senhor, a Senhora tem pedido, tem orado e pedido misericórdia de Deus para aqueles que você não conhece, seja apostólico ou não. Olha, quando o nosso Deus, quando Jesus olhar para a raça humana, inclusive para a nossa igreja, e ver este sentimento de união, de amor fraterno, irmãos, não precisa nem pedir. Nós temos hino que fala que a Santa Vó, que o Santo Irmão Aldo nos atende antes de nós pedir, porque não é o pedir muito que resolve. Podemos pedir sim, não é pecado. Quando aquele povo orou para que São Pedro fosse libertado lá daquela cadeia onde estava, daquela cela, daquelas grades, eles oraram, e Deus mandou um anjo. Mas por que Deus mandou um anjo? É porque Deus é poderoso. Todos nós sabemos que Deus é poderoso, mas aquele povo e São Pedro deram a Deus as condições para ele agir. Então não adianta, meu querido irmão e irmã, a Santa Vó era muito franca, e seguindo o exemplo dela, eu também sou e digo, nós não tampamos o sol com a peneira. Eu sempre falo isso. Se estamos merecendo, se estamos agradando a Deus, sendo unidos uns aos outros, é só pedir que ela nos atende. A Igreja Apostólica nunca ensinou, o bispo, a irmã Odete, os nossos pastores mais antigos, a nossa direção atual, nunca ensinaram e não ensina. Confia, simplesmente confia, sempre complementa. Se for obediente, se for humilde e tiver fé, pode pedir que irá ser atendido por Deus. Então, sempre tem o se for obediente, se for unido, se amarem uns aos outros. Quantas vezes o irmão Aldo disse, para esta igreja chegar ao reino dos céus, precisa todos ser unidos e amar uns aos outros. Ele nunca falou,
vivam de qualquer maneira, que vocês vão para o reino dos céus. Eu estou aqui de braços abertos esperando vocês. O irmão Aldo e a Santa Vó nunca disse isso, sempre disse: sejam obedientes, sejam unidos. Jesus também disse: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Não é isso que ele disse? Então não adianta, irmãos e irmãs, ficarmos na igreja apostólica de uma maneira indiferente, guardar ressentimento, tentar prejudicar os outros. Não adianta, porque não vai a lugar nenhum. Não é eu que estou dizendo, mas é palavra da doutrina. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, muito nos ensinaram sobre como manter a nossa unidade de nossa igreja, tanto na sede como em todas as congregações. O amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos esta união entre todos os nossos irmãos. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, que valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento e amizade entre as pessoas. Reflitam, prezados irmãos e prezadas irmãs, neste ensinamento que o Santo Irmão Aldo nos deixou. Ouçam a palavra do Irmão Aldo. A união e o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e entre as famílias. Paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho, na igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Como era bom, amados irmãos, quando o irmão Aldo estava aqui. Se ele escreveu essas notas, é porque naquele momento estava precisando. E hoje eu lhes digo, estamos precisando muito mais de amar o nosso irmão, de amar a nossa irmã também. Não podemos ter raiva, não podemos ter ódio. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Tem pessoas que por uma coisinha desse tamanho já desune do seu irmão. Enquanto nós estivermos aqui na terra, é um tanto normal a pessoa de vez em quando desentenderem, mas imediatamente vigiando: Santa Vó, me perdoe, eu não deveria ter feito isso com meu irmão, eu não deveria ter feito isso com a minha irmã, e se arrepende, tudo volta ao normal. Sabe, numa casa onde possui, por exemplo, 6 pessoas, 6 filhos, mais o pai e a mãe, são todos crianças, eles brigam, é normal, não é? Eles se discutem, brigam na sala, quando chega lá na cozinha, já estão conversando, se abraçando novamente. Mas isso, infelizmente, não tem acontecido em relação a muitas pessoas que se dizem da Santa Vó Rosa. Discute, muitas vezes, algo que surge, de repente, há uma discussão. Ali vem a desunião, e pessoas, entra dia e sai dia, recebe as bênçãos da Santa Vó, recebe as palavras e as mensagens apostólicas, entra no ouvido e sai no outro. Está na igreja, que maravilha. Quando sai, ai, eu vi aquela fulana, eu vi aquele ciclano, ai, que arrependimento de ter ido na igreja. Recebeu a unção do Espírito Santo? Aqui tem o poder de Deus, sabemos disso. Sabemos desta grande verdade, que o poder do Espírito Santo do Pai reveste nossas reuniões,
E neste momento está aí no seu lar também, que está ouvindo estas palavras. Por que não se arrepende? Por que deixar passar despercebido e não receber esta unção que está ao seu alcance? Querido irmão, querida irmã, lembre dessas palavras do santo irmão Aldo, que está ensinando o amor fraterno. Aquele que tem este amor verdadeiro no seu coração, não xinga os outros de palavrões, não fala mal dos outros, não guarda raiva, não guarda ressentimento. E se porventura houver rincha contra um e outro, procure reconciliar imediatamente. Procure fazer isso para que a Santa Avó Rosa possa estar do seu lado e para que nós possamos dar condições para Deus de pelo menos os apostólicos serem livres desta epidemia. Está claro que o amor de Deus e de Jesus Cristo é o amor maior e mais perfeito, o verdadeiro amor fraternal e incondicional. Este amor deve existir entre todos os filhos de Deus, pois foi o próprio Jesus que instituiu. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele disse, depois que criou todas as coisas, façamos agora o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então é muito simples, é a mesma coisa de chegarmos diante de um espelho e olhar para nós. Eu estou com o rosto sujo? Eu estou despenteado? Sim, estou. Então eu vou me consertar. É a mesma coisa, porque quando nós olhamos para as palavras de Deus, nós sabemos, fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. E como que Deus é? Deus é desunido? Não, é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. E o seu povo na terra é um só. Significa que se eu estiver desunido com meu irmão, com este ou com aquele, eu estou desunido com o Pai. Se eu estou desunido com o Pai, eu não sou a imagem dele, eu não sou semelhante a ele. É isso, irmão, irmã, que nós precisamos entender a cada dia da nossa vida e procurar nos consertar. Porque existem pessoas doentes, pessoas que vão ao médico, aí chega lá, o médico te dá uma prescrição médica, uma receita, você chega e coloca na gaveta aquela receita e não compra o remédio, você vai sarar? Se alguém perguntar, foi ao médico? Fui. Sarou? Não. Por quê? Porque não tomei o remédio. Ah, você tem sentimento? Tem. Foi na igreja? Foi. Melhorou? Não. Por quê? Porque não guardou, não fez uso da palavra que ouviu. Tem pessoas que eu ouço constantemente. Ah, o pastor fulano de tal tem uma palavra maravilhosa, aquele pastor é ungido, ele é inspirado pela Santa Avó Rosa, mas imediatamente está falando mal dos outros. O que adianta? É semelhante àquele que foi no médico e não comprou medicamento. Se é para ouvir uma mensagem que estimula a fé, estimula o amor, ensina a união, ensina a comunhão com Deus e não for praticar, não tem o porquê de vir na igreja. Então vamos fazer igual as pessoas do mundo fazem. Eles vão às farras, nós não temos nada com a vida dos outros, mas só estou mostrando. Eles vão a um lugar, vão a outro, amanhece na noitada, eles não têm compromisso com Deus. É problema deles, mas este problema é nosso. Se é eu que venho aqui, se é eu que prego, se é eu que ouço as palavras da Santa Avó, se é eu que creio nela, se é eu que creio no irmão Aldo, se é eu que recebo as bênçãos dela, é eu que preciso me cuidar, é eu que preciso me corrigir e colocar em prática os medicamentos espirituais, que são as palavras vindas diretamente de Deus, através desses boletins, até palavras do nosso santo irmão Aldo. Então, continuando, São João registrou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Constantemente nós lemos, nós ouvimos, que palavras lindas, que palavras maravilhosas. Então o que falta para nós? Colocar em prática. O Senhor concorda comigo? É preciso que nós paramos e demos um retrocesso. Não vou continuar, vou voltar para o caminho apostólico, porque onde eu não estou nem lá e nem aqui, eu estou na margem. E quem está na margem, qual é o risco? De se desviar de uma vez por toda. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. A fraternidade é um gesto de amor e leva-nos a ver e tratar cada pessoa como um verdadeiro irmão, justamente porque Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros e valorizarmos este convívio social e sincero. Esse amor é o tipo de afeição que envolve como o sentimento caloroso que existe entre membros de uma família, o forte apego que temos uns pelos outros. É bem resumido nestas palavras registradas em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa de respeitar e honrar uns aos outros. Às vezes tem um grupinho conversando, sorrindo, virou as costas, já vai falar daquele para o outro. É isso. Cadê aquele gesto caloroso de um verdadeiro irmão? Assim, junto aos princípios da fé e da razão, o amor fraternal contribui para a consideração, o companheirismo entre os filhos de Deus, mesmo agora, nesses dias atuais de grandes tribulações. O amor fraternal é de grande importância. Muitos dos nossos irmãos têm sofrido por causa das determinações do distanciamento social, suspensão temporária de nossas reuniões, e até alguns irmãos enfrentando diariamente dificuldades econômicas e de saúde. Aquele que tem amor verdadeiro, na hora de se alimentar, mesmo que ele não queira pensar ou lembrar, ele pensa: Santa Vó, abençoe este meu alimento. Vó, será que todos os meus irmãos estão se alimentando igual a mim? Vó, será que alguns lares estão precisando deste alimento, vó? Tenha misericórdia deles. Será que passa isso pelo pensamento, pela cabeça e pelo coração de nossos irmãos? Será que passa, irmãos? Esse é o verdadeiro amor. O amor e a misericórdia faz com que nós sofremos, faz com que nós sentimos o sofrimento dos outros nestas horas tão difíceis. Quantos de nossos irmãos que não estão trabalhando, está passando por necessidade? Quem sabe nós poderíamos dar uma ajuda? Quem sabe nós poderíamos pelo menos orar? Santa Vó Rosa, olhe para o meu irmão, olhe para a minha irmã, Santa Vó Rosa. Nós precisamos exercitar, irmãos, este verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. É verdade que esses problemas aumentam com a proliferação do pecado neste mundo, mas eles nos dão a oportunidade de mostrar que a nossa fé e o nosso amor fraternal seja realmente fortes e a nossa união é consistente e duradoura. É nestas horas que as pessoas do mundo, sofrendo, irão ver a nossa alegria, irão ver a nossa paz, irão ver o nosso amor para com o nosso irmão, dando a mão e ajudando um ao outro. É nesta hora que nós estamos tendo a oportunidade de convidar e de anunciar: eis aqui o povo do Consolador. Mas se não existe este amor,
Irá dizer? Irá convidar? Como? Não tem jeito. Sempre confiando em nosso Deus e em seus santos. Hoje estejamos longe de muitos irmãos, apenas fisicamente, porque mantemos a comunhão espiritual nesta fé, mas podemos mostrar solidariedade e amor fraternal por constantemente nos lembrar de todos em oração, suplicando a Deus em seu favor e sempre que possível cooperarmos uns com os outros. Queridos irmãos e queridas irmãs, o momento é de uma união forte, de fé e de amor. Quando houver possibilidade de retorno de nossas reuniões, voltem, mas voltem com alegria, a realizar as nossas reuniões, os nossos cultos, com o mesmo ânimo, ou maior ainda, e com muito boa vontade. Façam tudo conforme as determinações locais da lei terrena, porém, se esforcem para termos os nossos trabalhos sem disputas, desavenças ou desentendimento. É um tanto estranho, irmãos, nessas horas que precisávamos amar mais, nos unir mais, e nós sabemos que um fica com picuinha aqui, picuinha ali, aquele não pode usar máscara, aquele está querendo usar, aquele não quer usar, aquele está tocando instrumentos sem máscara, e fica aquela polêmica. Como que a Santa Vó Rosa fica triste? É por isso que eu disse, irmão, irmã, é por isso que eu disse, nós temos que dar condições para Deus, pelo menos na nossa igreja, de colocar a mão, e o meu povo está livre, está isento de todas estas epidemias, essas coisas que acontecem. E ele pode fazer isso. A Santa Vó Rosa também pode. Depende exclusivamente de cada um de nós. Mas com alegria, fé e amor, pela oportunidade que Deus e nossos santos nos concede, de estarmos novamente reunidos, adorando e glorificando-os em nossos templos desta igreja apostólica, ao lado de nossos queridos irmãos. Confie então e façam a sua parte. Faça a sua parte de obediência aos princípios de nossa fé e de conformidade com as circunstâncias de nossos dias. Sejam pacientes uns com os outros, sejam caridosos, amorosos com seus irmãos e com sua igreja também. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, continue abençoando a todos, dando-lhes saúde, paz e felicidade. Recebam nosso abraço fraternal e nossas estimas. Direção da igreja. Amém. Irmãos, é muito bom quando a pessoa sabe que está com Deus, quando a pessoa sabe que está firme com Deus, a pessoa não tem medo de nada, a pessoa não tem preocupação com nada. Eu costumo dizer um exemplo material que exemplifica muito bem. Olha, se tem aqui uma árvore e tem um pássaro, o pássaro voa, ele tem o poder de voar, portanto, confiando em suas asas, ele assenta, ele pousa num galho fino e seco. Ele não está preocupado se aquele galho vai quebrar, porque quando quebrar, as suas asas fortes e poderosas, ele voa para outro lugar. Assim somos nós. Nós precisamos ter essas asas nossas fortalecidas, que é a Santa Vó Rosa, que é o Santo Irmão Aldo. Mas quando que nós não confiamos em nossas asas? É quando nós estamos comprometidos. É por isso que milhares e milhares de testemunhos, depoimentos de fé, constantemente é retransmitido. Ainda
Na semana passada, no escritório do pastor Trevisan, estive com ele, ele me mostrou pacotes de cartas, de depoimentos de fé, testemunhos que nossos irmãos enviam para a sede, cada um mais lindo, mais notório e mais belo do que os outros. E você? E o Senhor e a Senhora têm feito por merecer estes milagres? Estas bênçãos que estão à nossa disposição? Eu vou ler um depoimento de fé da nossa irmã Celina Maria Gomes de Souza, da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esse testemunho, aliás, já foi contado diversas vezes, inclusive na hora milagrosa, mas é muito notório e é bom relembrarmos para fortalecer a nossa fé e incentivarmos a estarmos preparados para receber as bênçãos do Consolador. Assim testemunhou em sua carta, datada em 1º de julho de 2019. No ano de 2005, comecei a sentir, diz a irmã, fortes dores no abdômen. Fui ao médico e ele me pediu exames e ultrassonografia. E quando levei os resultados dos exames, ele me disse que era um tumor de 20 centímetros e era câncer. O médico chamou a minha filha e disse-lhe que precisaria me operar com urgência, pois o caso era grave e talvez eu não aguentaria. E se aguentasse, eu teria apenas 1 ano de vida. E com muito sofrimento. Minha família ficou apavorada. É normal, né, irmãos? A pessoa se apavora. Vê a mãe, vê a tia, vê a irmã nessa situação. Porém, eu lhes disse, não se preocupem, a minha vida está nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu não tenho medo de fazer a cirurgia, mas, em primeiro lugar, eu quero ir falar com ele, com o irmão Aldo. Fui até a sede e o irmão Aldo me atendeu e colocou sua mão sobre o lugar da dor e me disse, a irmã pode ir para casa, tranquila, e não precisa fazer a cirurgia. Daquele momento em diante, eu não senti mais nenhuma dor. Dispensei a cirurgia, o médico me pediu novos exames e eu fiz. Então foi constatado que eu não tinha mais nada e deu-me os parabéns. E disse que eu estava com ótima saúde. Agradeço a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por este milagre que recebi há 14 anos e por muitos outros milagres já recebidos. Agradeço a estes santos pela minha vida. Assinado Celina Maria Gomes de Souza, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Não é bom, irmãos? Não é gostoso? É claro que é. Por isso que eu não consigo entender porque muitos não fazem a sua parte. Muitos não se esforçam. Muitos vivem como se nunca fosse precisar de Deus. Muitos vivem como se vivessem ou se andassem por aqui como se fosse um animal irracional, que não tem espírito, não tem ninguém por você. Pare, irmãozinho, pare, irmãzinha, e pense. Coloque a mão na consciência, se você está deixando a desejar diante da Santa Vó Rosa. Amém. Agora, vamos ouvir mais um hino, agradecimento e louvor aos céus.
Então, vamos orar, irmãos, com esta fé. Amantíssimo Deus e onipotente Pai Celestial, mais uma vez damos graças ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao nosso santo e querido irmão Aldo. Querida e Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, quero entregar estes meus irmãos nas tuas santas mãos, que as senhoras possam ouvir os seus pedidos, os seus clamores. Eu sei que aqui no seu lar, Santa Vó Rosa, estão ajoelhados, estão até alguns com lágrimas em seus olhos, com tanta emoção, por saber e por sentir a presença da Senhora e do nosso santo irmão Aldo. Tenha misericórdia, Santa Vó, ouça os seus pedidos. Peço que a Senhora os console e os conforte também. Os que estão doentes, em nome da Senhora, em nome de Jesus, eu declaro que todo este poder da doença seja eliminado, afastado por completo da vida deles. Tenha misericórdia de todos, Santa Vó Rosa. E neste momento, eu quero entregar nas tuas mãos, querido e santo irmão Aldo, esses nomes que aqui estão escritos. Mesmo na sua casa, irmão Aldo, quantos nomes os teus filhos estão lembrando neste momento? Ajuda-os, pois, confirme-os na fé, dê a eles, Santa Vó Rosa, um crédito.
mesmo se não mereça tanto, ajude, dê um alívio para eles, dê uma oportunidade para eles. Ó santa e querida Vó Rosa, conceda paz neste lar, afaste as brigas, as contendas, as confusões, os maus entendimentos, tudo que causa desunião e desagrada o reino dos céus, que a Senhora afaste e expulsa para bem longe todo o poder do mal. Tenha misericórdia, Santa Vó, se alguns deles tiveram a iniciativa de colocar, quem sabe, roupas ou um copo com água, que a Senhora deposite ali, vó, a unção do Espírito Santo do Pai. Ó Jesus, unja, pois, estes elementos, e esses teus filhos possam glorificar o teu nome com a graça recebida. Por tudo nós louvamos, ó meu Deus, o Senhor, louvamos a Jesus, louvamos a Virgem Maria e agradecemos muito, Santa Vó, a Senhora e o nosso santo e querido irmão Aldo. Amados irmãos, internautas, recebam, pois, agora as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador, da Virgem Maria e do santo e querido irmão Aldo. Fiquem em paz e recebam estas bênçãos preciosas. Amém. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade.